Será que agora vai? Todo podcast vai começar assim, mas acho que agora vai. Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast, ou não sei o que podcast, porque eu tô pensando seriamente em mudar esse nome. Eu não sei mais se eu sou o Taxi Driver, eu acho que eu sou. O nome é André, de verdade, mas às vezes eu gosto de fingir que eu sou o Robert De Niro. Não me pergunte por quê. Mas enfim, nossa, eu tô naquele humor pra fazer isso aqui. Eu tô planejando esse podcast tem uma semana. Na hora que eu comecei a gravar, eu perdi a vontade. Mas vamos lá. Eu participei do jogo de banco imobiliário mais chato do mundo. Agora, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a jogar banco imobiliário eram 7 horas. Eu terminei de jogar era 11h30. Agora são meia-noite, 15. Acabei de terminar de jogar e vim aqui gravar. Mas, sei lá, o jogo parecia ser mais legal quando eu era criança. Bom, partindo para o assunto principal desse podcast, ultimamente eu tava relembrando essas discussões do Dom Casmurro, traiu ou não traiu, e quando eu li o Dom Casmurro eu tinha certeza, cara, a Capitu traiu, tá óbvio, não tem o que discutir. Mas mesmo assim eu descobri que tem muita gente que acredita que a Capitu realmente traiu. E eu me deparei com um texto do Otto Lara Rezende. Eu não vou ler ele inteiro aqui, mas o nome dele é Não Traiam o Machado, uma crônica dele. E ele estava falando um pouco sobre isso, que inventaram da fato deram essa alternativa de o Bentinho ser um ciumento, isso em 1967. Antes disso, todo mundo tinha certeza de que Capitu tinha traído. Ele diz assim, para dar uma contextualizada, ele diz que na FUVEST, acredito de 92, tinham questões na prova sobre o Machado de Assis e eles insistiam na maneira de que ele era ciumento. E tem um trechinho aqui que ele diz: a prova não apenas opta pela versão do ciúme, como nela insiste de maneira tão enfática que nem admite a sombra de controvérsia. A hipótese aí encampada de que Capitu não traiu Bentinho, um Bentinho paranoicamente ciumento qual Otelo, está fundamentada em O Enigma de Capitu. Apareceu de fato no ensaio de interpretação de Eugênio Gomes, publicado em 1967. Muitas vozes discordaram da hipótese gratuita e absurda que terá sido levantada como simples quebra-cabeça, um joguinho enigmático para descansar o espírito numa hora de folga e tédio. E mais à frente na crônica ele até cita que tinham textos da época que o Machado lançou o livro do Graça Aranha, outro escritor bem ruim por sinal, não sei como que o Machado era amigo de tanta gente ruim, mas o Graça Aranha enviou uma carta para o Machado falando, não, a traição, né, de Capitu. E eu comecei a refletir um pouco sobre esse romance. Esse podcast vai ser mais ou menos uma reflexão sobre Dom Casmurro, e não só Dom Casmurro, como a peça de Shakespeare, Otelo. Para quem não sabe, a peça do Shakespeare Otelo inspirou muito Dom Casmurro. Para quem já leu, vai acabar percebendo algumas coisas. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o enredo dos dois. Fazer um parâmetro aqui para eu não ter que ficar explicando muito durante. Dom Casmurro se trata de uma história contada pelo próprio Dom Casmurro. Ele está narrando a história da vida dele. Ele foi apelidado disso, para quem não sabe, Casmurro é acanhado, no sentido pejorativo, talvez tímido, fechado, uma pessoa fechada, acho que seria isso, num sentido pejorativo. Ele fala que foi batizado por isso por um poeta que estava lendo alguns versos para ele, e ele começou a dormir no trem, e logo depois o poeta, muito ofendido, espalhou pela cidade chamando de Dom Casmurro. E a história que ele relata desde sua infância, da sua vizinha Capitu, que é a sua paixão. E Bentinho, sua mãe perdeu um filho e prometeu para Deus que se conseguisse ter outro filho, ele iria para o seminário para ser padre, ela entregaria o filho. E Bentinho, ele se vê nesse drama que
Ele quer muito namorar com a Capitu, mas ele vai pro seminário. Ele vai ser padre. Padre não casa. Ele chega aí pro seminário, namora a Capitu escondida. E com o tempo ele acaba convencendo a sua mãe de tirar ele do seminário para ele fazer faculdade de Direito, para ele poder se casar com a Capitu. Já Otelo fala sobre Otelo, que é o Moro de Veneza, general de exércitos, e o Iago. Iago, que tem muita inveja dele, quer tomar o posto dele, e acaba espalhando mentiras sobre a sua amada, que é Desdémona, sobre o fato dela estar traindo ele com Cássio, que na verdade eu não lembro agora qual era a posição de Cássio, mas ele também era do exército, Iago também não gostava dele, e ele acaba fazendo isso, acaba fazendo com que Cássio se voltasse contra, com que Otelo se voltasse contra Cássio e contra Desdémona. Outra coisa que é bom deixar claro aqui para quem não leu Dom Casmurro, cara, você não leu Dom Casmurro até agora, enfim, o spoiler não vai estragar nada na experiência. Bentinho desconfia que Capitu traiu ele com o seu amigo Escobar, e o filho de Bentinho, Ezequiel, na verdade é filho de Escobar. Ele vê a aparência do filho dele e acredita que parece muito com um amigo dele. Dom Casmurro é aquele romance do Machado que é o mais belo de todos dele. E é aquele romance que todo mundo já leu, mas eu acredito que ninguém entendeu de verdade o foco do romance. Todo mundo pensa que o foco é esse traiu ou não traiu, sendo que isso nem na verdade é uma questão que deveria ser levantada, mas o romance é muito maior do que isso. E sobre o livro em si, o Dom Casmurro ele foi escrito com 2 narradores. Quando você vai ler pela primeira vez, você pensa que é só o Dom Casmurro narrando, mas na verdade tem... Eu estava estudando o livro do Raimundo Carreiro, A Preparação do Escritor, e ele esclarece isso. Existem 2 narradores, um oculto e um onisciente. O onisciente é Dom Casmurro e o narrador oculto é Bentinho. Normalmente Bentinho é quem está acusando a Capitu, quando você vai ler, e Dom Casmurro é aquele que está contando a história por cima. Eu acredito que esse é o romance mais belo do Machado, e tem aquele aspecto de romance que você lê e quando você termina, você fecha a última página, você dá aquele suspiro. Aquele livro, não só a última página, você para durante os capítulos, você para a sua leitura e suspira. Sabe, você faz... Que coisa boa que eu tô vendo, sabe? Você termina um filme muito bom, ouve uma música muito boa, você faz isso. Para começar, eu dividi em alguns tópicos que eu queria falar. E a primeira coisa seria a falta de amor, ou amor de Otelo e Bentinho, porque de fato eu acredito que eles não amavam suas esposas. Eles colocavam elas num pedestal, eles tratavam elas como se fossem deusas, e eles não suportaram o fato de serem traídos. Eles não aceitaram o fato que elas pudessem errar. E quando a mera ideia da traição passou pela cabeça deles, eles se amarguraram, destruíram a imagem que tinham dela, sabe? Eu até separei aqui um trecho de cada um. Primeiro do Dom Casmurro, depois do Otelo, falando sobre a paixão que eles tinham por eles. Eu acredito que eles estavam apaixonados, mas não amavam. Esse aqui eu acho que é o texto mais famoso, assim, a passagem mais famosa do Dom Casmurro. A versão que eu tenho aqui tá na contracapa. É quando o Bentinho, ou Dom Casmurro, não lembro qual o narrador que ele está usando, mas isso não importa. Mas é quando o Bentinho fala dos olhos de Capitu, que começa assim: retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços,
aos cabelos pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. E o que eu acho muito legal é que o Machado ele não descreve quase nada sobre Capitu. As pessoas não têm uma imagem muito bem formada dela, mas todo mundo consegue se lembrar dos olhos dela, os olhos de ressaca. Mais pra frente, esqueci o nome do personagem, José Dias, acredito que é José Dias, fala que ela tem os olhos de cigana dissimulada, que também é uma descrição que você pensa cigana dissimulada, você já sabe como é o olhar. Você não consegue descrever, mas você sabe como é o olhar. E agora eu vou ler um trecho do Otelo, da primeira vez que ele fala sobre o amor dele pela Desdémona. O Duque de Desdémona, o Duque, que é o pai de Desdémona, é informado pelo Iago que Otelo tinha feito uma bruxaria, tinha usado feitiços para conquistar a Desdémona, que eles tinham se casado. E nessa parte que eu vou ler, o Duque, que é o pai de Desdémona, já falei isso, ele pergunta para Otelo o que ele fez para conquistar Desdémona, se ele usou algum tipo de bruxaria. E o Otelo diz assim, essa parte aqui, ele começa a dizer que Otelo, quando ia contar das suas histórias pro Duque, ele sempre achava Desdémona tentando ouvir, e começa assim. Desdémona se achava sempre inclinada, mas os afazeres da casa muitas vezes obrigavam a se afastar, o que ela quase sempre depressa rematava, porque viesse novamente com ávidos ouvidos devorar o meu discurso. Percebendo-o, da hora me aproveitei e encontrei meios de lhe arrancar a súplica ardorosa para que ele contasse sem rodeios as minhas aventuras, cuja história só por partes ouvira desconexas. Fiz-lhe a vontade, e muitas vezes pude roubar-lhe algumas lágrimas. No instante de lhe narrar algum sucesso triste por que passara minha mocidade, minha história concluída, ela me dava por tanta dor um mundo de suspiros, e jurava em verdade que era estranho, mais do que estranho, por demais tocante, muito comovedora. Desejara jamais a ter ouvido, mas quisera que o céu houvesse dela esse homem. Agradeceu-me e disse-me que quando algum amigo eu viesse ter que amasse, bastaria ensinar-lhe um modo simples de contar minha história, para que ele sem falta a conquistasse. Aproveitando tal insinuação, disse-lhe tudo. E essa parte que eu acho que é o diálogo, a parte mais bonita da peça, o diálogo mais bonito que ele diz. Ela me amou à vista dos perigos por que passei, e muito amor lhe tive, por se ter revelado compassiva. Foi essa toda a minha bruxaria. Os diálogos de Shakespeare são sempre muito lindos, são sempre muito bons, e essa tradução que eu peguei aqui é de Carlos Alberto Nunes, mas eu não acho que é a melhor tradução. Eu tenho em livro físico, eu tenho a da Bárbara Eliodora, que eu acho que é a melhor tradução, mas eu não tava com muito tempo para escrever, então eu peguei o primeiro PDF que eu achei. Mas também é muito bonito esse diálogo, muito bem descrito. E uma coisa que eu acho muito legal no Otelo é que todos os acontecimentos da peça, elas estão sempre diretamente ligados ao Otelo. A Bárbara Eliodoro dizia no prefácio do Otelo, da versão que eu tenho aqui, da editora Nova Fronteira, a Bárbara Eliodoro disse, a tradutora, né? A Bárbara Eliodoro dizia que, apesar de não ser das maiores peças de Shakespeare, talvez da temática, ela é a melhor do ponto de vista dramático por causa disso. Todos os acontecimentos da peça, você não vai ler nenhum ponto, nenhuma frase que não tenha a ver com o próprio Otelo, sobre o drama dele. E o diálogo, apesar de ser muito bonito, você vê que é muito apaixonado, até é teatral, né? Tudo bem que é o teatro, mas ele não é real. O teatro tem muito disso, ele não precisa ser tão real assim, ele só precisa ser belo. Mas esse diálogo mostra que o amor tem mais força, o amor tem mais substância do que essa paixão. Eu separei aqui um trecho do Olavo de Carvalho, falando um pouco sobre o amor. Ele diz assim: o amor não é um sentimento, é um modo de ser. É um juramento interior de defender o ser amado até a morte, mesmo quando ele peca gravemente contra você.
O amor é mesmo, como dizia Jesus, morrer pelo ser amado. Quando a gente espera que o amor torne a nossa vida mais agradável, em vez de sacrificar a vida por ele, a gente fica sem o amor e sem a vida. O amor é o mais temível dos desafios, porém, quando você o conhece, não quer outra coisa nunca mais. E eu acho que foi o que faltou para Otelo, foi o que faltou para Bentinho, faltou amor. Era muita paixão, eles... O amor, como o Olavo diz, ele não é um sentimento, ele é um modo de ser. Faltou força de vontade, faltou neles lutar, perdoar, como ele diz, né? Como ele diz, é um juramento interior de defender o ser amado até a morte, mesmo quando ele peca gravemente contra você. Eu acho que quem ama perdoa. Mais uma vez eu vou ler aqui um trecho dos dois. Agora eu vou colocar, já pulando muito pra frente dos dois romances, porque eu acho que não importa tanto pelo que eu quero falar, não importa tanto as outras partes, mas eu coloquei aqui a acusação de Otelo e a acusação de Dom Casmurro. Começando aqui por Dom Casmurro, o Bentinho, depois daquela cena muito forte dele comprando veneno e pensando em beber, depois pensando em dar o veneno pro filho, que não é dele, como ele diz, não és meu filho, ele acusa a Capitu, ela contesta Bentinho, ela diz assim o diálogo. Capitu começa: despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que não se dizem. Que não se dizem só a metade, mas já que disse a metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer e é tudo. Não disse tudo, mas pude aludir os amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. E, pulando um pouco aqui, Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto, é a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri-se? É natural. Apesar do seminário, não acredito em Deus. Eu creio, mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Uma coisa que eu acredito que é uma evidência da Capitu ter traído foi a reação dela. Vocês vão ver aqui, diferente da reação de Desdémona, ela nega, Desdémona nega tudo, todas as acusações ela nega, ela jura, em nenhum momento ela aceita, e a Capitu não, a Capitu ela ri, ela tenta desdenhar, ela tenta apagar isso da memória, ela tenta, talvez humilhar o Bentinho, porque Desdémona deixa claro na peça que ela não traiu, né? Mas a Capitu, isso aqui é mais uma evidência pelo tom dela. Quem está sendo acusado não ri, porque é uma ofensa muito grande para ela tratar com desdém. Vamos comparar aqui com a reação da Desdémona. Aqui a peça, então vou ter que dizer o nome dos personagens, mas... Otelo diz, né? Sim, neste instante, assim confessa francamente a culpa, pois se com juramentos contestasses ponto por ponto, em nada isso se alterar ou sustar o propósito em que me acho e que gemer me faz. Urge que morras, Desdémona responde. Que Deus de a mim se apiade, Otelo, digo amém. Quem é injustiçado não desiste facilmente. Capitu desdenhou e Desdémona não, ela negou até o final e ela pôs-se firme contra essas acusações. Acho que não tem escapatória. Capitu realmente tem cenas que mostram o Escobar saindo da casa de Capitu, falando: eu tava te procurando, Bentinho. Mas ele tava saindo de lá e a Capitu sozinha. O Ezequiel também, quando Bentinho vê ele já adulto, ele fala: realmente é filho de Escobar, não tem como ser meu filho. Tem também cenas que mostram que Escobar tinha uma filha, né?
E tem cenas que falam que Bentinho não conseguia ter filhos com Capitu, mas em certo momento a Capitu acabou engravidando. Bentinho seria infértil. Otelo que continua. Sai, prostituta infame. Vai chorá-lo na minha frente? Desdémona. Ó meu senhor, bani-me da vossa vista, mas deixai-me viva. Otelo. Para trás, prostituta. Desdémona. Hoje não, amanhã. Deixai-me viva. Otelo. Se resistires. Desdémona. Meia hora apenas. Não há trégua, está feito. O tempo apenas de rezar uma vez. É muito tarde. E Otelo asfixia. Essa tradução ela traduz como prostituta, né? Essas partes. A versão da Bárbara Leodoro ela deixa muito mais forte tudo, porque ela usa o termo puta e rameira. E eu acho que mesmo sendo puta sendo uma coisa mais recente, não condiz tanto com a época, eu acho que dá um tom muito mais pesado pra cena. E uma coisa que Otelo e Bentinho têm em comum é que eles, mesmo que o Capitão não tentasse se defender, eles já tinham em mente, não, eu vou acabar com isso agora. Então, os dois acabam matando as suas amadas, o Otelo literalmente, mas o Bentinho mata ela em si, pede o divórcio, briga com ela. Eles, como posso dizer, eles já tinham todas as conclusões dentro de si, mesmo que certos, mesmo que errados. Otelo com certeza errado, a peça deixa muito claro, foi enganado por Iago. Bentinho não, Bentinho se enganou. Bentinho, mesmo estando certo, ele agiu de forma errada. Ele podia ter lutado mais. E continuando aqui, o que restou, Otelo falando um pouco sobre o que aconteceu. Depois de um tempo, ele descobre que na verdade Iago estava tramando contra ele, que ele acabou matando Desdémona, sua amada, por engano de sua mente, pelo ciúme raivoso. E ele começa o discurso suicida. Ele começa assim: peço-vos por favor que em vossas cartas, ao relatar esses tristes fatos, falais de mim tal como sou, realmente sem exagero algum, mas sem malícia. Então alguém tereis de referir-vos que amou bastante, embora sem prudência. Alguém que não sabia ser ciumento, mas excitado cometeu excessos, e cuja mão, como vil judeu, jogou fora uma pérola mais rica do que toda a sua tribo. Alguém com olhos vencidos, e que, embora pouco usados aos sentimentos moles, maior número de gotas derramaram do que as árvores da Arábia fazer soar com sua goma medicinal. Contar-lhes isso tudo, e Otelo se apunhala, se mata. Já Dom Casmurro, já transformado em Dom Casmurro: assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer, moro longe e saio pouco. Não é que haja efetivamente ligado as duas pontas da vida. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Nesse trecho, Dom Casmurro está falando sobre as prostitutas que ele saía. Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E, bem, qualquer ser que seja a solução, uma coisa fica, e a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se, enganando-se. Ambos se mataram. Otelo se apunhala porque não conseguiu lidar com tudo que fez. E o Bentinho morre, nasce Dom Casmurro, uma pessoa fechada, sozinha, triste, que negou o filho que
criou, mesmo que não fosse o filho dele, ele criou a criança, né? No começo da vida. Mas diferente do Bentinho, o Otelo ele se arrepende. O Bentinho, o Dom Casmurro, passa o resto da vida inteira lamentando a perda. E isso é pior do que ter a dor de conviver com alguém que pode tê-lo traído, que traiu, de certo. Na verdade, o Dom Casmurro não fala sobre se traiu ou não traiu. O livro fala de como o Bentinho se tornou Dom Casmurro, como ele se tornou Casmurro. Bom, é isso que eu queria falar no podcast de hoje. Quis deixar essas reflexões sobre o amor, sobre as duas obras. E, bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, elas vão estar na descrição. De onde você estiver ouvindo, vou achar na descrição. Você pode mandar um e-mail que também vai estar na descrição. Então é isso. Curtam o episódio, compartilhem. Se quiserem me procurar no Twitter, alguma coisa assim, vai estar aqui embaixo também. Algum comentário, alguma coisa assim. Estou sempre à disposição. E muito obrigado por terem ouvido até aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima. Insensatez que você fez, oração mas sem cuidado, fez chorar de dor o teu amor, um amor tão delicado.